E se você tivesse que dar uma aula de português e uma aula de música, você acha que você ia conseguir? Tipo um aulão musical, assim? Eu já faço isso, né? E, inclusive, existe um projeto no meu coração. Alô, patrocinadores! Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Vocês já conhecem o quadro Lista de Chamada aqui do canal e tem vários convidados interessantes, várias curiosidades, várias coisas legais e hoje não vai ser uma exceção. Exceção que, se você não sabe, é com X e C cedilha. Mas calma, que eu não tô aqui pra bancar professora. Hoje eu vou entrevistar o meu marido, o professor Noslen, e ele vai contar algumas curiosidades, algumas coisas interessantes, algumas intimidades, mas nem todas, tá? Mas, antes de começar esse vídeo, curte ele, compartilha, clica ali na setinha, manda para as outras pessoas para o YouTube entender que esse é um vídeo interessante por aí. Muito bem, vamos lá então. Lista de chamada. Machado de Assis, Professor Pasquale, Sérgio Nogueira, Noslen Borges de Oliveira. Olha ela, olha ela. Você viu? Eu tô perdendo meu lugar aqui, pessoal. Perdendo meu lugar. Tudo bem? Tudo bem com você? Vamos lá. O que nós aprontamos aí hoje? Então eu vou contar uma curiosidade antes de começar esse vídeo. Ele tava nervoso, gente, porque ele não sabe o que vai ser perguntado pra ele. E ele tava curioso pra saber, mas eu não deixei ele ver as perguntas, então ele não sabe o que vai rolar aqui hoje. E aí, quando eu não sei das coisas, eu fico bastante nervoso, dá aqueles teus piriri às vezes. Não pode ser no meio do vídeo, tá, amor? Então vamos lá. Primeira pergunta. Por mim, eu já sei como você se apaixonou, obviamente. Você pode até contar depois lá nas suas outras redes sociais. Comenta aqui se você ainda não conhece a nossa história. Mas eu quero saber como é que você se apaixonou pela língua portuguesa, que é a matéria da qual você dá aula. Então, foi um processo bem interessante como é que eu me apaixonei pela língua portuguesa. Porque, primeiro, né, eu levei um tempo para escolher a minha profissão, que eu sou hoje professor de língua portuguesa, mas nesse processo todo eu fiz várias coisas. Então, comecei lá, né, ensino médio, fundamental, aquela coisa toda que todo mundo faz. No ensino médio, eu fiz um ensino médio técnico. Ou seja, não tinha nada a ver com a área que eu estou hoje, né? Ensino médio técnico fazia edificações. O que é edificações? Você vai estudar para no futuro ser um engenheiro civil. Então eu estudei a parte de cálculo de resistência dos materiais, cimento, argamassa, todas essas coisas aí, pedra brita, um monte de coisa. Então eu estudei tudo isso, ou seja, era totalmente exatas. E sendo exatas, eu descobri no ensino médio que eu não servia para exatas. Então, quando terminou o ensino médio, eu fiquei meio perdido. Porque quando eu entrei, pensei, depois eu vou fazer engenharia civil, e estava num caminho na minha cabeça dessa forma. Quando eu entrei, que eu vi que eu não servia para exatas, eu meio que fiquei meio perdido. Terminou o ensino médio, eu fui fazer vestibular para outra coisa, fiz para Relações Públicas, que era muito legal, Relações Públicas. O primeiro ano de Relações Públicas trabalha com a parte de comunicação social e tal, então tem muita coisa de fotografia, mexer com texto, a área de estudar a história da comunicação mesmo. E eu falei, pô, é legal isso, mas não é bem isso ainda. De tudo que tinha ali, o que eu mais curtia era a parte de texto, de escrever texto, e a parte de comunicação, mas a história da comunicação. Falei, opa, talvez seja mais por esse caminho aqui. Eu fiz 1 ano de Relações Públicas, tranquei. E aí fiquei 3 anos só trabalhando, ajudando em casa, porque só era eu e minha mãe em casa, então fiquei um tempo trabalhando de outras coisas, assim, até começar a amadurecer a ideia de fazer um outro vestibular. E nesse processo, nesses 3 anos, eu pensei, poxa, eu preciso me encontrar. E eu comecei a pensar que eu precisava de uma profissão que pudesse mudar a vida das pessoas, pudesse transformar a vida das pessoas. E aí comecei a lembrar da minha mãe, porque a minha mãe é professora, hoje ela é aposentada, professora de educação física. E aí eu falei, poxa, minha mãe sempre fez a diferença na vida das pessoas, né? E não somente na aula de educação física, mas nos corredores do colégio, daquele dia a dia. Falei, poxa, tá aí, professor. Mas professor do quê? E aí eu comecei a pensar, pô, professor do quê? E comecei a lembrar da minha infância. Quando eu era pequeno, minha mãe sempre me incentivou a escutar muita música brasileira, MPB mesmo. Então Vinícius de Moraes, Toquinho, Fagner, Guilherme Arantes, um monte de gente das antigas mesmo, assim. E eu comecei eu sempre gostei muito de música, mas eu não só gostava de ouvir a música, eu gostava de ouvir a música e ler o encarte dos discos, na época era vinil. Até hoje. Eu gostava de ler as letras, então por isso que eu gostava muito de música brasileira, porque eu conseguia entender a letra. Então eu lia as letras, eu escutava a música lendo todas as letras ali no encarte, e aí eu falei, poxa, eu sempre gostei disso. Aí também quando eu era pequeno eu gostava de fazer poesia, eu gostava de escrever textos
poemas. Aí comecei a lembrar, poxa, sempre foi muito normal pra mim isso, foi muito gostoso. Aí comecei a me lembrar que na escola eu ia pra aula e eu não me preocupava com outra coisa na aula de português, a não ser assistir a aula. Então eu tava na sala de aula, focava no professor, assistia bastante aula ali, focado. Eu ia pra casa, fazia a tarefa de casa e não estudava pra prova de português. Porque eu aprendia só assim, de assistir a aula do professor e fazer a tarefa de casa. E aí eu falei, poxa, eu sempre tive facilidade com língua portuguesa. Falei, talvez esteja por aí o caminho. É o caminho esteja por aí. Falei, bom, língua portuguesa sempre foi uma coisa fácil pra mim, acessível. Sempre fui bem, sempre tirei boas notas em português, só dessa forma, assistindo aula, fazendo tarefa de casa. Assistindo aula e fazendo tarefa. Sem estudar pra prova nenhuma, sempre indo bem nas provas. E com essa habilidade de escrita e também com a habilidade de comunicação, sempre fui muito comunicativo, eu sou filho único, então... Não dá pra perceber, né? Sempre muito comunicativo, de conversar com as pessoas. Poxa, acho que é isso, língua portuguesa. Então quando lá na frente eu lembrei, professor do quê? Língua portuguesa, porque é uma matéria que eu gosto, sempre gostei, sempre de facilidade. Falei, eu vou nesse caminho. E aí eu fui fazer vestibular para letras, e daí no primeiro semestre de letras eu falei, é isso, ai meu Deus, é isso. E aí já entrei com tudo. E como é que você era na escola? Você era o pestinha? Você era o nerd? Conta pra gente, porque você sempre pergunta isso pros entrevistados e a galera também tem curiosidade para saber de você. Então, eu não era o pestinha, mas eu também não era o quietinho, entendeu? Você era o social. Eu era o social, eu era amigo da galera, amigo de todo mundo, amigo dos professores. Então, sempre me dei bem com todos os grupos dentro da sala. Então, tinha vezes que eu sentava na frente, tinha vezes que eu sentava no fundo, no meio, na lateral. Mas sempre fui um cara muito comunicativo, então sempre me dei bem com todo mundo. E então não era o cara que ficava aprontando, né? Mas também não era o cara que ficava quietinho. Então eu gostava de uma conversa, né? Volta e meia tinha que chamar a atenção. Fulaninho, Andosnem, quieta aí, né? Então às vezes tinha que baixar a bola dentro da aula ali, mas normal, assim. Eu era um adolescente, um estudante saudável. Comunicativo. E se você tivesse que dar uma aula uma aula de português e uma aula de música, você acha que você ia conseguir? Tipo um aulão musical, assim? Eu já faço isso, né? Eu já faço essas duas coisas meio juntas, assim. E, inclusive, existe um projeto no meu coração. Alô, patrocinadores! Que eu quero fazer esse aulão itinerante pelo Brasil, musical, em que eu use a música o tempo todo para ensinar os conteúdos de língua portuguesa. Então, uma história da língua portuguesa, contando os conteúdos, né? Desde acentuação, crase, ortografia, sintaxe, tudo através das paródias, que eu já tenho tantas paródias aqui. Inclusive, vai estar no card aí a nossa playlist de paródia para vocês. Você iria nesse show? Comenta aí nos comentários. E se na sua época existisse o TikTok, você seria um cara do TikTok? Você acha que você ia fazer sucesso no TikTok com dancinha e tal? Eu já tô lá, né? Eu já tô no TikTok, né? Opa, caí. Já tô lá no TikTok, então com certeza faria TikTok, com certeza seria um TikToker. Hoje eu sou um edutoker, assim, Ai, né? que chique. Quem não conhece, ainda vai lá ver também lá no TikTok, lá, Raul Profissionalzinho, tá lá também. Tem mais de 500 mil pessoas. Quem sabe chega no milhão esse ano de 2022, hein? Quais são os 5 melhores livros da língua portuguesa, na sua opinião? 5 melhores livros. Então, assim, são muitos livros bons que existem em língua portuguesa, né? Eu sou apaixonado por Machado de Assis, então já de cara já falo aqui do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o meu livro preferido do Machado. Ele consegue fazer uma leitura da sociedade brasileira daquela época em que ele escreveu, mas que se reflete até os dias de hoje. Então, assim, Machado é um vanguardista, né? E por isso que é um clássico também, né? Exatamente, ele é um clássico por causa disso, porque ele escreveu lá atrás, mas ainda é atual. Então todo clássico é isso. O clássico só é clássico porque ele ainda continua atual. Por isso que é um clássico. Pagador de Promessas, que é um livro também muito legal, que fala um pouquinho da religiosidade do Brasil, da luta do brasileiro, né? Esse brasileiro que é lutador, que está atrás do seu sonho o tempo todo e que tem esse apego com a religiosidade. Então é muito legal o Pagador de Promessas também. Morte e Vida Severina é outro muito legal também, que relata esse êxodo também, né? Essa transição do brasileiro que sai de uma região que não tem acesso a muitas vezes a comida e tudo mais, tentando buscar uma vida melhor, e nesse processo todo tem todo o sofrimento. Então ainda retrata muito o que acontece no Brasil, mesmo sendo em 2022, a gente tem isso ainda, né, acontecendo com o povo brasileiro. São 5, né? Já foram 3? Foram 3. Ai, meu Deus do céu. Algum poeta? Lembrei, Paulo Leminski. Paulo Leminski é um grande poeta que faz haikais, é curitibano, né? E eu gosto muito dele, porque o que é o haikai? São poemas curtinhos, de 3 estrofes, em que ele consegue falar tudo naquelas 3 estrofes. Né? 3 versinhos, mas não 3 estrofes, 3 versos, né? Em 3 versos. 3 versinhos ele consegue falar tudo dentro daqueles 3 versos. Então,
Paulo Leminski é um cara que eu gosto muito. Qualquer livro dele, tá? Tem vários poemas aí do Paulo Leminski, esses haikais, que ele é o mestre disso tudo. E eu lembrei de um livro agora de quando eu era pequenininho, que é O Menino do Dedo Verde. Que legal. Que eu li esse livro uma vez e me encantou muito, porque eu devia ter, sei lá, 8, 9 anos quando eu li. E esse livro ele conta a história de um menino que onde ele encostava, transformava em planta, transformava em floresta, em flor. E é muito bonitinho esse livro, porque eu li esse livro e gostei tanto porque eu achava que o menino era meio que um super-herói, que ele encostava e transformava as coisas em plantas. Então, O Menino do Dedo Verde, que é muito bacana, muito legal, entre tantos outros aí, né? E aí, se for começar a falar de autor brasileiro, então a gente vai longe aqui. E como é que você descobriu o seu amor por dar aula? Como é que você decidiu seguir essa profissão? O dar aula acho que veio um pouco daquilo que eu falei agora há pouco, né? Primeiro, eu comecei a pensar, eu estava trabalhando numa época com eventos. Então eu era o cara que carregava a caixa de som nas costas, levava o projetor multimídia, levava o computador, montava a sala de evento, um evento de palestras normalmente, montava tudo, deixava tudo prontinho para que as pessoas pudessem participar daquele evento. Eu era o backstage do evento, ficava ali, eu era o técnico de som, luz e imagem, né? Então tava ali cuidando de tudo e tal. E beleza, é uma profissão bacana, tal, você conhece um monte de lugar, um monte de gente. Só que eu tava sentindo falta de que a minha profissão pudesse fazer mais impacto na vida das pessoas. Eu queria uma profissão que ela fosse diretamente ligada às pessoas, porque essa profissão de técnico de imagem, ele é ligado aos computadores, ao projetor multimídia, à caixa de som, então é mais parte técnica mesmo, né? Você lida com equipamentos, nem tanto com pessoas. Você, óbvio, tem que fazer os equipamentos funcionarem para que as pessoas tenham um impacto adequado no evento. Mas eu tava sentindo falta de ter impacto direto com as pessoas, de lidar diretamente com a pessoa e poder ajudar as pessoas de alguma forma. E aí eu comecei a pensar nisso, pô, que profissão que ajuda as pessoas, que profissão que ajuda as pessoas. E aí que eu lembrei da minha mãe, e eu lembrei que professor é essa profissão. A profissão do professor, ela é para isso, para ajudar as pessoas. Então eu não posso, como professor, me colocar numa posição em que eu seja, por exemplo, o detentor do conhecimento e vocês são os burros que não sabem nada. Não pode ser assim, né? Eu preciso ter um olhar mais direto para quem está do outro lado, ou direto para quem está junto comigo e descer desse pedestal que não existe e trazer o conhecimento de forma compartilhada. Né? Então, essa coisa altruísta, né? O professor ele é altruísta, né? De pensar muito no outro. Tem não que ser só assim. Ensina, ele aprende também. Isso, né? E quando a gente faz isso, a gente tem a contrapartida, que aprende junto. Então, além de eu ajudar as pessoas, eu também aprendo com as pessoas. Então, eu senti a dificuldade, a falta dessa profissão, de contato com as pessoas. Aí eu lembrei dos professores, fui lá, comecei a pensar em que área eu poderia trabalhar, e aí foi toda essa história em que eu fui atrás da língua portuguesa, porque eu tinha facilidade em língua portuguesa. E aí, assim, né, tô o tempo todo aprendendo, o tempo todo aqui compartilhando e aprendendo também, porque quando você manda um comentário aqui, eu leio o comentário e eu aprendo com você também. Então, isso é importante, né? Quanto mais eu vou trocando com as pessoas, mais eu também aprendo. E olha que interessante, né? Se a gente parar pra pensar, você saiu de trás das câmeras pra frente das câmeras, né? Você operava as câmeras, entre aspas, e você foi pra frente delas hoje. É verdade. Que legal. Eu não tinha pensado nisso. Ah, que bonitinho! É verdade mesmo. E você acha que as escolas precisam se modernizar, tá mais junto ali da tecnologia, trazer essa tecnologia pra dentro da sala de aula? Com toda certeza, né? Acho que a educação ela precisa acompanhar o andar do rumo, do mundo, né? O rumo do mundo. Então o mundo tá cada vez mais tecnológico, cada vez mais adiantado. A tecnologia nunca vai voltar atrás, né? Não, a não ser que, sei lá, dê um bug mundial, aí acabe tudo, mas mesmo assim a gente já sabe qual é o caminho para fazer de novo. Então, assim, a tecnologia não vai voltar atrás. A tecnologia é tudo isso que melhora a vida das pessoas, né? Que expande a possibilidade de melhoria na vida das pessoas. Então, a educação precisa também modernizar-se nesse processo. A gente precisa entender que, poxa, agora um celular todo mundo tem, ou a grande maioria das pessoas tem, hoje numa sala de aula, é possível usar para a educação. Ou além do celular, eu tenho outras possibilidades de usar. Eu tenho uma tecnologia que seja, sei lá, até um joguinho. Um joguinho pode ser usado para aprendizagem. Então, precisa ter essa evolução. Não dá mais para ficar com a cabeça lá do século passado, né? Não dá para ficar usando as técnicas de ensino-aprendizagem ou de forma de ensinar lá de 1970, porque a gente está em 2022. Então, quer dizer, já teve uma evolução no mundo e a educação precisa acompanhar essa evolução. Precisa ter esse processo novo. A pandemia teve muita coisa ruim, mas teve esse lado que eu vejo que é positivo. Ele trouxe um hibridismo para dentro da educação, essa coisa híbrida de estudar com online, estudar no presencial, que precisa ser ajustada e melhorada, mas não pode se perder. A gente não pode perder esse hibridismo. Esse hibridismo chegou para ficar. É isso que aconteceu agora,
levaria daqui 10 anos se não tivesse acontecido a pandemia. Então a pandemia antecipou isso. A gente precisa entender essa dinâmica para poder aproveitar a favor da educação e usar a tecnologia, usar todas as novas formas de ensino-aprendizagem para a melhoria da educação. O que você mais gosta em dar aula? Pode ser um conteúdo preferido? Pode ser o que você sente ali dando aula? Bom, conteúdos que eu mais gosto de falar é sintaxe. É muito legal, análise sintática, né? Sintaxe é um dos mais que eu gosto de falar. Crase é muito legal também. Gosto de falar de acentuação também, certo? Concordância, regência. Você até vai. Regência até não, nem tanto, mas é mais por causa da crase, entendeu? Por causa da crase. Mas são os conteúdos que eu mais gosto de falar em sala. Os que eu mais curto, né? E aí quando eu falo de sintaxe, é tanto de período simples quanto de período composto, tá? Então é muito legal isso. Oração subordinada. Sabe por que ela sabe? Porque ela também é professora de português, gente. Mas a minha área é redação. Redação é muito mais legal. Comenta aqui. Gramática ou redação? Coloca aí. Gramática ou redação? Sim, redação ou sim, gramática? Põe aí. Pode pôr aí embaixo. Depois eu vou contar e vou elencar, hein? Tá bom, eu mostro nos stories. Muito bem. E de falar, eu gosto muito de falar também de variação linguística. Acho muito legal essa riqueza da língua, essa beleza da língua, dessa variedade da língua. E que a gente vai descobrindo cada dia, né? Palavras diferentes. Novas, palavras diferentes, expressões diferentes, usos diferentes da mesma palavra. Então, a variação linguística, tanto a relação regional, a histórica, de estilo, a variação de situação, tudo isso eu gosto muito de falar bastante, acho que é um conteúdo bem legal, bem rico. E o que você sente, assim, dando aula? Como é que você se sente quando você vai dar aula? Né? Que sentimentos passam aí dentro? Primeiro, responsabilidade, né? Porque eu sou responsável pelo que eu estou falando, para as pessoas aprenderem de verdade. E além disso, eu me sinto parte de sonhos. Porque muitas vezes as pessoas estão estudando para atingir um sonho. Né? Porque a educação é isso, ela abre as possibilidades de você chegar a lugares mais longe. Então a educação, quando você aprende, quando você estuda, quando você adquire conhecimento, você pode mudar a tua vida de modo geral, de verdade. Assim. Eu posso sair de uma classe social para outra através do estudo. Eu posso sair de uma situação de vida para outra através do estudo. E eu recebo muito comentário de vocês aqui, né, no canal dizendo: olha, professor, eu estava fazendo um concurso, estudei aqui, aprendi, passei, hoje estou bem. Ou estava estudando há tantos anos para o vestibular, não conseguia passar por causa de português, estudei aqui, aprendi e agora sou formado em medicina, odontologia, advocacia, engenharia, enfim. Então, quer dizer, a educação ela consegue fazer esse processo. Então ela precisa, a gente precisa valorizar mais ainda essa educação para que ela possa abrir as portas para a gente cada vez mais. Então quando eu estou dando aula, eu sinto que eu tenho essa responsabilidade de trazer o melhor possível, da melhor maneira possível, da maneira mais mastigadinha possível para quem está do outro lado assistindo, para que essas pessoas possam atingir sonhos, os seus sonhos. Então cada um que conquista um sonho, que comenta aqui comigo, que eu fico muito feliz de quando vocês comentam aqui, ou me encontram por aí, no Brasil afora, e comentam que conseguiram atingir seus sonhos, eu me sinto parte desse sonho, mesmo que eu seja um grãozinho nesse processo todo. Então, o meu sentimento é de responsabilidade e, obviamente, de muito amor pelo que eu faço. Tenho muito amor em trabalhar com a educação, porque acredito demais na educação. Eu vou contribuir, eu acho que conhecimento é poder, né? E poder de... Você dá o poder da pessoa ser quem ela quiser. Ser médica, ser, sei lá, a profissão que ela quiser ser. Sim, qualquer lugar que ela quiser chegar. Então é isso mesmo. O conhecimento é poder. Como falar em inglês isso? Conhecimento power. Conhecimento is power. Amor. Tá. Ô, Karina, me ajuda. Eu não sei como que é conhecimento em inglês. E o que você acha que você precisa melhorar enquanto professor? O tempo todo a gente tem que estar melhorando, tem que estar estudando, aprendendo o tempo inteiro. Porque, por exemplo, cada vez que eu tô aqui, eu preciso pensar de uma forma diferente para trazer os mesmos conteúdos, muitas vezes, de forma mais fácil, mais adequada, mais contextualizada. Então eu tenho que me reinventar o tempo inteiro. E aí, quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar aqui na internet, muita gente falava assim: na internet não é lugar de ensinar nada, só tem palhaçada. E não é verdade. O lugar de educação é em qualquer lugar, o lugar que ela queira estar. E a internet é lugar de educação também, e isso está mais do que provado. A gente já sabe disso. Então eu fui contra muitas pessoas que falaram isso pra mim. Eu ouvi muito isso quando eu comecei. E hoje eu tenho certeza que eu estava certo e continuo certo em fazer educação aqui. Mas é um tempo todo me reinventando, pensando de uma forma diferente, pensando em trazer entretenimento com educação, educação com entretenimento, porque eu sei que isso facilita quem está do outro lado a entender o conteúdo. E não é simplesmente porque eu estou tratando a educação de qualquer jeito. Pelo contrário. A minha responsabilidade é tão grande que eu preciso facilitar ao máximo a ponto de você assistir um vídeo desse aqui e se divertir e aprender conteúdos. Então esse é o grande desafio dentro do processo da internet, sabe? De trazer
trazer a educação de uma forma leve, tranquila, acessível, e por que não pessoas maratonarem um canal de educação, assim como maratona uma série, né? Então esse é o grande desafio, essa é a grande ideia de poder fazer essa junção das duas coisas. Porque se você fica preso a uma série que é divertida, por que não ficar preso a uma série que fala de educação que também seja divertida? É isso aí. E algum professor de português que foi ou é referência para você? Tem vários, né? Até você começou falando ali, né? O Pasquale, que foi um dos primeiros a aparecer na grande mídia, né? E falar de língua portuguesa, o próprio Sérgio Nogueira. Tem vários amigos meus que são referências pra mim hoje, assim, então eu até não gosto nem de falar o nome deles, senão eu vou esquecer de alguém, assim. Mas eu vou ficar com esses dois, assim, que são os caras que apontaram na mídia grande, assim, levando a língua portuguesa de uma forma diferente, uma forma mais facilitada e até mais, uma linguagem mais acessível. Então, vou deixar o Pasquale e o Sérgio Nogueira aqui, que um dia, se Deus quiser, ainda consigo trabalhar com os dois, fazer um vídeo com um deles aqui, ou com os dois, ou até mesmo, quem sabe, um dia estar em algum evento com eles, esse é um sonho também a ser realizado. E agora sim, eu vou falar algumas... É como se fosse quase um ping-pong. Tá. Eu começo a frase e você vai terminar essa frase com algo que você está pensando sobre ela. Tá bom. Tá? Minha língua é... Viva! O que trava minha língua é... Preconceito. Olha! Amar é... Você. Me amar é... Dar o meu melhor o tempo todo. Nós somos... Somos pessoas que merecem conquistar tudo que tem vontade de conquistar. Somos pessoas que merecem ser amadas, respeitadas e conquistar todos os seus sonhos. Uma curiosidade sua é que... Eu sou preguiçoso. Gente, essa pessoa aqui é difícil de acordar pela manhã. Eu não funciono de manhã, pessoal. Eu não funciono. Às vezes eu acordo 3, 4 vezes, a pessoa tá lá olhando pro teto, assim. Você não sabe se ela tá morta, se ela tá viva, se ela tá dormindo de olho aberto. Pra mim o dia tinha que começar a partir das 10, tá? Mas assim, eu acordo 8 horas, eu fico me enrolando até as 8h30, aí depois, 9 horas eu saio da cama. É 1 hora pra sair da cama, sério, eu não funciono de manhã. Mas depois eu funciono até de madrugada, se for o caso. É verdade. Uma curiosidade da sua esposa. Ela é muito, muito dedicada e exigente. Consigo mesmo, inclusive, né? Ainda bem que ela admite. Estudar é? Abrir portas. Aprender é? Ganhar o mundo. Ensinar é? Ganhar a vida. Livros são? Portas para um novo mundo, porque o livro ele abre essas portas, né, para uma ficção e te ajuda a aumentar o teu leque de visão do mundo. Então o livro é a porta para o novo mundo. Feliz daquele que aprende o que sabe e compartilha e que ensina, não sei, agora tinha uma frasinha bonitinha, né? Feliz daquele que aprende o que sabe. Não precisa completar a frase. E compartilha o que ensina. Nossa, nada a ver isso, compartilha o que ensina. Fiz aquele que aprende o que sabe e multiplica o que aprendeu. Melhor? Multiplica bem. o que aprendeu. E multiplica o que aprendeu. Muito bem. Agora você vai pegar aquele potinho ali do lado e a gente vai falar de algumas coisas sobre você também. Obviamente, né? A entrevista é sobre você. Então você pode pegar os papéis aqui, um de cada vez, ler pra gente saber o que é e contar pra gente a sua resposta. Ih, lá vem, hein? A palavra mais bonita da língua portuguesa, altruísmo. Por quê? Justifique sua resposta. Justifique sua resposta é boa, né? Porque ser altruísta é esquecer de você um pouco e pensar no outro, né? E a gente precisa disso. De esquecer um pouco de quem nós somos pro bem de uma comunidade, de uma sociedade, de algo maior, que nós somos só apenas um grãozinho desse todo. E quando o todo está bem, consequentemente a gente vai estar bem também. Então é isso. Muito bem. Próximo. Livro favorito eu já falei, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem também um outro muito legal, que é Na Linha de Sombra, só que não é brasileiro. Na Linha de Sombra, bem bom. Por que ele é bom? Porque ele fala um pouquinho sobre essa transição, especialmente para quem é jovem, da fase jovem para a fase adulta, e as decisões que você precisa tomar nessa transição, para se tornar um adulto decente. Que chique. Banda preferida? Pô, eu gosto de muita música. Vai ser difícil. Não vai ter uma banda preferida. Ontem mesmo eu perguntei pra ele, se eu tivesse que escolher um cantor, ele falou, não consigo.
Porque ele ama música. Conta um pouquinho dessa história tua com música, então. Eu sou muito musical desde pequeno. Eu falei já, minha mãe fazia eu escutar os discos de vinil quando era pequeno. Eu sempre gostei muito de música. Depois eu fui aprender alguns instrumentos, porque meu pai era músico. Meu pai tocava trompete, foi maestro da banda do Sindacta aqui em Curitiba. E então eu sempre tive esse lance da música muito dentro de mim, assim. Aí fui tocar flauta, depois fui tocar sax, porque meu avô tocava sax, meu avô foi maestro da banda dos bombeiros aqui em Curitiba. Então, muito de música esse tempo todo. Então eu sou muito musical, tanto que eu gosto de fazer paródia o tempo todo. Depois na adolescência eu cantei em banda de igreja, né, grupo de jovens, toquei sax também, toquei violão. Aí hoje toco um pouquinho de violão só. Né? Depois fui lá, aprendi a tocar um pouco de bateria, de percussão. Então, quer dizer, sempre fui muito musical. E aí, eu sempre gosto de qualquer música, né? Qualquer tipo, assim. Pisadinha, forró, sertanejo, funk, pagode, MPB, samba, MPB, pop rock. Então, a gente fez uma banda. Eu vou falar algumas bandas que são da minha época de adolescência que eu gosto até hoje. Que é Skank e Jota Quest. São duas bandas que eu gosto muito até hoje. Aí tem outras, tem Roupa Nova, Paralamas do Sucesso... então tem várias outras, assim. Acho que essas 4 tá bom pra representar. Próximo. Um sonho. Ser pai. Se Deus quiser, vai acontecer. Vai sim. Filme preferido. Também tem um monte de filme que eu gosto. Né? Eu gosto de um monte de filme, assim. Mas não tem um preferido também. Eu vou indicar um que tá aí, que você pode assistir aí, que é Não Olhe Pra Cima, que a gente assistiu esses dias aí. Né? Não é publi não, tá, gente? Podia, mas não é. Podia, viu? Né? Viu? Né? Vou deixar só aí a logomarca, se a edição quiser colocar aí. Né? Não Olhe Pra Cima é muito legal. A gente assistiu vários outros, né? Nossa, tem tanto filme bacana que a gente assistiu, que agora nem vem na cabeça, que sempre fica os mais frescos, né? A gente assistiu os da Marvel, tudo, né? Homem-Aranha 3 agora a gente assistiu, Os Vingadores, então são filmes que são legais. Chorou no cinema. Chorei, eu choro mesmo, eu choro pra valer, eu sou chorando, entendeu? Essas coisas todas. Então tem muito filme bacana, assim. Mas agora foi os que vem na cabeça. Série favorita? Eu tô na mesma coisa. Também tem um monte de série que eu gosto, mas eu vou indicar aqui pra você assistir La Casa de Papel, pronto. E Stranger Things, pronto. Por quê? As duas, um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. La Casa de Papel mostra um pouquinho essa ideia de grupo, né? E tem um professor ali que é o cara responsável por todos eles e que tá preocupado com a vida deles, literalmente. Então acho que essa relação deles é o que é mais legal de você perceber na Casa de Papel. O seu assalto é muito viajado, não, isso são outros 500, mas a maneira como eles se relacionam ali, o relacionamento deles, do grupo todo do La Casa de Papel com o professor, o quanto eles confiam nele, o quanto ele confia neles, então essa relação que é bacana de ver. E Stranger Things porque trabalha um pouco aí as coisas da minha infância também, né? Nos anos 90, anos 80, então tem muita referência a esses anos e trabalha também muito com a questão dos medos das pessoas, né? Quantas pessoas conseguem encarar os seus medos ou não, então tem a ver com isso. Muito bem. Verbo preferido. Minha nossa senhora. Verbo Vai preferido. ter que conjugar ainda, hein? Nossa. Não, brincadeira. Verbo preferido. Eu gosto muito do verbo sonhar. Ele é um verbo muito bom, assim, porque quem não sonha não vai a lugar nenhum, né? Não sai de onde está, se acomoda. Então o verbo sonhar, né? Tem que ser sonhador o tempo todo, né? Então eu sonho, tu sonhas, ele sonha, nós sonhamos, vós sonhais, eles sonham. Ao vivo aqui. Acho que é um verbo que faz com que as pessoas se movimentem na vida e saiam dos seus lugares de comodismo. Muito bem. Tem mais? Claro. Meu Deus do céu, Jesus, acabou. Né? Poeta preferido. Vou falar de novo do Paulo Leminski, que é um grande poeta, que é um grande poeta brasileiro e paranaense especialmente. Paulo Leminski, conheça o Paulo Leminski, viu? Se não conhece. Inclusive, a filha dele, Estrela Leminski, também é compositor, escritor, então também vale conhecer um pouco do trabalho da Estrela Leminski. Próximo. Meu Deus. Aí, ó, não acaba nunca. Momento mais constrangedor em sala de aula. Bom, tem alguns, mas eu vou contar a história de um desses momentos. Eu trabalhava com 7ª série na época, que hoje é o 8º ano. E, molecada, né, gente? 7ª série, 8º ano, e todo mundo ali, aquela coisa toda, bagunceira e tudo mais. E aí eu tava escrevendo no quadro, né? Nesse dia eu tava de costas pra turma, tava escrevendo no quadro. E a galera copiando, tava um silêncio na sala, assim, né? Tava um silêncio. E aí, na primeira carteira, só tava um menino. E aí, sabe quando você vai espirrar e você quer segurar o espirro? Você vai... segura, assim? Aí... né? Imagina, o cara tava gripado, aqui em Curitiba é normal ter rinite, gripe, porque é muito frio aqui. E aí ele foi segurar o espirro pra não espirrar alto, pra não assustar a sala. Tava muito concentrado, enquanto eu passava as coisas no quadro, o pessoal copiando, ele fez um...
Quando ele segurou, não saiu nada pelo nariz dele. Não, foi um pouco diferente. Quando ele segurou, vazou por baixo. Eu não sei o que tem a ver uma ligação com a outra, mas o que aconteceu? Eu ouvi, a turma inteira ouviu. Foi um... E aí eu fiquei vermelho segurando o riso no quadro. Falei, não posso rir. E eu ouvi a turma inteira rindo. E aí eu fui virar pra dar uma bronca na turma, pra turma fazer silêncio, pra acabar com o assunto, né? Quando eu virei, assim, até hoje, Marcela Naomi, sentada do lado dele, assim, ó. Ela tava deitada no chão, assim, ó. Ele peidou! Daí não teve jeito, ele comecei a rir junto. Aí o Piá tava vermelho, tadinho, não vou falar o nome dele pra não expor ele aqui, falei da Marcela, porque ela tava rindo pra caramba. E aí, todo mundo rindo, eu falei assim, para gente, até eu peido aqui na frente, vocês não ouvem. Eu tentei dar uma quebrada, mas não adiantava, né? Então foi o mais constrangedor, porque daí ele vermelho, eu queria fazer a galera parar de rir, não podia rir ao mesmo tempo. Foi tenso. E conta pra gente um momento constrangedor ou um mico, alguma coisa que aconteceu durante os aulões que você dá pelo Brasil agora também. Então, pra vocês verem, eu sempre tenho essas coisas, agora tá acontecendo comigo essas coisas, né? Bom, eu fui dar um aulão aqui em Curitiba, era num cinema, né? Era um Isso é muito bom. de fim de ano. E aí, beleza, no vários professores, eu ia entrar, e até era um aluno que tinha participação especial do Di Ferreiro. Sabe, Di Ferreiro é ele mesmo. No final, ele ia fazer um pocket show no final do aulão. Beleza e tal. E aí, cheguei lá, o pessoal falou, não, professor, tem mais 2 professores antes de você. Falei, então tá bom. E era de manhã, né? Era de manhã cedo. Eu falei, não, beleza. E de manhã cedo, o intestino dele trabalha todos os dias. Então, né, eu, beleza, tal, né, vamos lá então, né, vamos ver o que rola aqui. Aí falei, vou esperar aqui. Aí quando eles falaram que tinha 2 professores da minha frente, era tipo assim, meia hora pra cada professor, temos 1 hora pra esperar. Não, vou ao banheiro ali rapidinho, né? Vou ao banheiro rapidinho ali, qualquer coisa você me avisa. Falei pra ela. Não, e eu sentei ali fora, né? Falei, beleza. Banquinho lá fora, beleza, eu fui. Entrei no banheiro e tal, não tinha ninguém, né? O cinema tava vazio, era fechado, antes de abrir o shopping. Tava fechado só pro aulão, então o banheiro limpinho e tal, aquela coisa toda. Fui lá. Quando eu me preparei, assim, ó, eu só escutei, porque dava pra ouvir o cinema, porque o banheiro ficava embaixo do cinema, então dava pra ouvir tudo lá dentro. Eu só ouvi o cara falando assim, e com vocês, professor Nasley! E eu, opa! Como assim? Pensa no meu desespero lá fora. Eu saí correndo pra porta do banheiro e eu não sabia se eu entrava no banheiro, se eu não entrava no banheiro, porque o banheiro era masculino. E aí quando eu vi ele saindo correndo. Saí, óbvio, nem tinha começado, né? Eu tava realmente abaixando a calça. Aí, saí lavando a mão correndo. Cheguei lá. Entrei lá, né? Aí, pessoal! Meu Deus, velho. Essa foi uma das piores vezes. Foi muito engraçado. Ai, Jesus. Última. Meu Deus do céu, quanto papelzinho. Momento de maior realização e alegria enquanto professor. Olha, isso é legal, hein? Bom, sem dúvida são vários momentos que eu tenho passado como professor. As pessoas com vocês aqui, muita gente que vem e agradece, quando vocês me encontram na rua, me param, pede foto, fala que tem estudado aqui comigo, tem aprendido as coisas, eu fico muito feliz. Então, o ápice da realização do professor é quando ele sabe que está ajudando pessoas, e eu tenho a felicidade de dizer que ajudo milhões de pessoas. Então, é muito, muito surreal pensar em tudo isso, porque quando eu comecei o canal, eu jamais imaginei chegar nesse tamanho, mas fico muito feliz. Então, é uma realização tremenda, assim, de saber o quanto que eu tenho contribuído e me dá gás para continuar produzindo conteúdo, entregando conteúdo para vocês aqui toda semana, 2 vezes a semana, toda segunda e toda quinta. Quem sabe no futuro a gente aumente isso para mais vídeos semanais, enfim. Então eu fico muito feliz de poder fazer isso. Então, cada vez que eu encontro alguém, que alguém me para, isso eu digo pra você, sempre me encontrar na rua, me pare mesmo, vem falar se você aprendeu, se não aprendeu, vem tirar foto. Não fica assim, ó. Porque tem gente que fica só apontando assim, fica com vergonha. Não tem vergonha, vem aqui tirar foto, tá tudo certo, né? E eu fico muito feliz com tudo isso. Então, com certeza, a maior realização eu tenho vivido com vocês aqui no canal, com cada um de vocês que passa por aqui e deixa seu carinho e acho que consegue realizar seu sonho. Eu me sinto muito parte desse sonho de vocês também. E você tem alguma mensagem final pros seus seguidores? Mensagem final! Acho que esse vídeo foi um vídeo inteiro de mensagem, né? Um vídeo cheio de mensagens, cheio de coisas que talvez ninguém sabia. O que você mais gostou de descobrir? Comenta aí pra gente. É isso mesmo. E assim, continue estudando, continue buscando estudo, buscando a educação, porque realmente não é clichê. Eu posso dizer que eu sou prova viva de que eu mudei minha vida através da educação. Ela também, né? Ela é mestra
em educação, né, na área de redação. Então, quer dizer, fez toda a sua trajetória também em escola pública, depois foi para universidade pública, mestrado em universidade pública, tudo público. Então, quer dizer... E a gente nunca imaginou isso, né? Porque quando a gente estava lá atrás, a gente comenta isso, né? A gente olhava para esse mundo, assim, mestre, universidade, e a gente pensava, acho que eu nunca vou chegar lá, acho que eu nunca vou conseguir. Porque isso, a mãe do Noso é professora, mas dentro da minha família isso nunca foi uma realidade, né? Então eu falava, quem sou eu para conseguir chegar numa universidade, conseguir fazer um mestrado, né? E somos prova viva disso. Exatamente. Então, fico muito feliz de poder também contribuir para vocês chegarem a seus sonhos e continuarem buscando esse sonho. Não desista, não importa o que fale para você, o que as pessoas falem em volta. Se você tem esse sonho no coração, não deixe de ir atrás, siga estudando, estude. E não importa a área, viu? Eu quero trabalhar com psicologia, filosofia. Vai, estuda, se aprofunda, que eu tenho certeza que vai chegar lá. A educação melhora muito a vida das pessoas, muito mesmo. É isso mesmo. Muito bem, pessoal! Gostaram desse vídeo? Olha, não é fácil ficar aqui, tá? Eu fico brincando com ele, mas não é tão fácil gravar um vídeo assim. Se você gostou, então curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal para nós chegarmos aos 4 milhões de inscritos. Sim, quase lá. Quase 4, gente. Vamos que vamos. Mas mais importante que os números são vocês estando com a gente aqui. Porque número é número. Vocês são pessoas. Isso que me importa sempre. Com as pessoas que estão aqui. Com as famílias que nos permitem entrar na casa de vocês, na vida de vocês e falar um pouco de educação e língua portuguesa. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. E até o próximo Lista de Chamada. Tchau! Tchau!